Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e você vai interpretar da maneira que você quiser. Mas foi assim mais ou menos há uns 8 anos atrás que eu estava exatamente nessa janela aqui, porque aqui é uma cafeteria, eu estava aqui em uma dessas janelas e eu imaginei, eu olhei esse prédio, olhei essa janela em específico, ó, vocês veem que aqui é uma calçada, e eu imaginei que eu estaria morando aqui nesse apartamento. E um mês depois, apenas um mês depois, onde eu estava, morando aqui nesse apartamento. Vou sentar aqui e explicar para vocês direitinho como é que aconteceu essa história. Acho que eu vou gravar de pé. Gente, foi isso. Em 2016, quando eu vim para cá, eu já estava morando aqui uns 6 meses mais ou menos. E aí nessa época eu fazia um curso de cabeleireiro. Então sempre eu passava aqui pelo centro, né, pelo centro da cidade, para poder pegar ônibus, fazia o curso, voltava. Minha vida estava assim, normal, que eu digo assim, no percurso em que me cabia ali nas condições. Eu que tinha vindo do Acre, né, e vim realmente para tentar uma vida nova, como alguém que vai, como imigrante que se muda para um outro país para construir uma vida nova, eu comecei, mesmo estava começando no baixo. Na época eu cuidava de 3 cachorros, era um Doberman bem grandão, era um Bulldog francês e um outro que eu não lembro o nome da raça. Então o serviço que eu fazia era simples, eu limpava a casa, eu cozinhava, fazia esses serviços domésticos. E aí, um belo dia, num dia desses que eu estava indo para o curso, acho que eu estava voltando do curso, eu subi naquela cafeteria, subi na parte de cima, e como vocês viram que a janela é de vidro, eu estava ali tomando meu café, e eu comecei a olhar os prédios, né, aqui no centro, mas assim, o meu olho bateu nessa janela, até porque eu lembro perfeitamente que tinha uma cortina branca, estava aberta, a cortina branca saiu da gradezinha ali para fora e estava voando. Nossa, aquele foi assim um momento tão lindo dentro de mim, porque eu internalizei ali um sentimento e me perguntei assim, como que deveria ser morar num lugar desse, num apartamento desse, né? E eu me imaginei morando e ainda me perguntei assim, o que eu estaria fazendo morando aqui dentro. Não que seja assim, não sei, para muitos não é grande coisa e tal, mas para ali, para minha realidade, óbvio que era grande coisa, até mesmo para uma garota que tinha vindo do Acre. Óbvio que eu ia ter uma curiosidade de morar num lugar assim, numa cidade bonita, que aqui é turístico, né? Bem no meio do centro, estou de frente para o cinema, a Starbucks está justo na esquina, a estação de trem está a menos de 1 quilômetro. Assim, pela viabilidade, pela acessibilidade do lugar, sabe? De ter supermercado, farmácia, rodeada de cafeterias, restaurante, enfim. É óbvio que eu me imaginei morando num lugar desse. Só que assim, era longe da minha realidade? Óbvio que estava longe da minha realidade. Eu nem sequer estava procurando lugar para morar, eu estava morando com 2 brasileiras. Era totalmente fora da minha realidade. Mas aquele sentimento que eu me imaginei, eu não ignorei. Eu podia ter pensado assim, nossa, eu tô sonhando alto demais, né? Eu podia, sei lá. Mas eu simplesmente aceitei e me permiti sentir aquele sentimento como se já tivesse acontecido. Então eu imaginei o que eu estaria fazendo, como que seria morar num lugar desse. Olha, e para minha surpresa, um mês depois eu estava morando aqui. Assim, esse apartamento não é alugado, não é comprado, tá? É alugado. Eu não vivo só, eu vivo com uma pessoa hoje aqui, mas isso não desvalida e não desmerece o fato de eu ter internalizado aquele sentimento. Pode também incluir a lei da atração, não sei. Se fosse há uns anos atrás, se alguém comentasse essa palavra comigo, lei da atração, eu ia achar uma besteira, porque realmente não acreditava nisso. Para mim, realmente, eu achava que isso era, sei lá, viagem na maionese, mas era porque eu não tinha conhecimento. De uns tempos para cá, que eu comecei a ler livros, estudar mais sobre o assunto, eu posso compreender e interpretar muitas coisas. Só que eu, como cristã, como sendo uma pessoa cristã, óbvio que eu tenho a minha fé. E eu cheguei à conclusão que uma coisa não desvalida a outra. Você ter a sua fé em Deus, e a gente sabe realmente que Deus existe, e que é óbvio que eu continuo fazendo as minhas orações, eu sei que as minhas orações não são desvalidadas, que Deus me ouve, que Deus me abençoa, sim, existe. Mas também seria um pouco burrice minha dizer que não existe essa parte da energia, do campo magnético, da energia que você vibra, de você atrair o que você deseja, porque realmente existe. Mas essa parte eu não conhecia. Antes eu não conhecia.
né? Eu achava assim, como eu falei, por ser da igreja, eu achava assim que, sei lá, era fé e era só a fé e pronto. Claro que a palavra diz que você não pode servir a dois senhores, né? Não pode ser morno. Mas não se trata disso, se trata realmente dessa realidade que eu acho que eu não posso chamar de uma realidade espiritual, né? Mas essa realidade desse campo magnético, dessa energia que realmente acontece. O fato de eu ter vindo para cá, para a Espanha, foi fruto de oração. Eu já estava orando, não sabia que era Espanha, não sabia que ia mudar de país, mas eu estava morando na casa da minha mãe nessa época. Eu já tinha eu tinha passado um relacionamento de 10 anos, né? E aí voltei a morar voltei para casa da minha mãe para morar com ela e já estava ali com 1 ano e meio mais ou menos. Minha vida estava normal. Insatisfeita? Óbvio, 100% insatisfeita. Eu estava com a minha vida normal, mas insatisfeita. Na época eu trabalhava num cartório, eu fazia uma graduação de pedagogia, fazia pós-graduação aos fins de semana de Libras, que é a linguagem dos surdos mudos, e estava ali tocando a minha vida. Mas dentro de mim, era como se aquele momento no tempo, eu não estava conseguindo me encaixar. Possa ser que seja pelo ambiente, porque várias vezes eu me sentia um peixinho fora da água, mesmo estando na casa da minha mãe. Não que o problema fosse na casa da minha mãe, era que o ambiente já não estava, não sei, não sei se eu consigo explicar. Eu estava fora daquela realidade, parecia que eu estava vivendo algo que não era para mim. Só que essa mesma sensação eu já tinha tido antes. Mas, enfim, quando você faz escolhas erradas e você colhe, então só resta você colher e aceitar as consequências das escolhas erradas que você faz. Como eu já tinha feito as escolhas erradas alguns anos atrás, e eu tive sei lá, acho que 10 anos de colheita, então, assim, não tinha muita coisa para eu fazer no momento. Eu não tinha, sei lá, condição de pagar um aluguel, de me mudar para um apartamento. O máximo que eu podia pagar um cubículo para mim, um quarto. Que, de fato, naqueles últimos meses ali, eu estava realmente procurando um lugar para me morar. Procurando um quartinho, sei lá, que tivesse um fogão, tudo dentro de um quarto, essas coisas do Brasil mesmo. Estava realmente procurando isso para eu poder ver se eu conseguia respirar, porque eu realmente estava me sentindo bastante sufocada, e foi aí que eu comecei a orar. Né? Eu orava, eu clamava, eu jejuava, eu ia para monte, e eu falava, Senhor, literalmente com essas palavras, eu falava, Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me leve para onde o Senhor quiser. E Deus ouviu a minha oração e me abençoou, porque em menos de... Eu tive que arrumar as minhas malas para vir para cá em uma semana. As coisas aconteceram em menos de um mês. Então, eu pedi as contas do meu emprego, meu chefe foi super compreensível. Óbvio que eu não dei detalhes, não sabia o que eu ia fazer da vida, para onde eu ia. É óbvio que eu não contei para ninguém que eu estava vindo para a Espanha. Óbvio que a minha mãe sabia, né? A minha mãe sabia, meu irmão também, que era de confiança. Dentro de mim, eu já tinha super claro que eu estava vindo embora. Tipo assim, por mais que eu tivesse comprado teria que comprar a passagem de ida e volta, porque era uma das regras para você entrar no outro país, né? Mostrar que você tem a passagem de ida, mas também a passagem de volta. Dentro de mim, só existia uma possibilidade, só existia um caminho de ida. Não existia para mim a volta. Então, assim, para minha sorte, naquela época, eu já não tinha mais nenhum amigo. Eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimas amizades. Então, assim, de amigo a amigo mesmo, se eu estivesse no Brasil, se eu tivesse um ou dois, já era muito. Mas naquele exato momento, tipo, eu já tava uns 3 meses, 2 meses, que eu não tava, assim, com nenhuma amizade, nenhuma conexão, assim, de relacionamento e tudo. Então, assim, eu não contei pra ninguém, sabe? O pessoal do meu trabalho ficaram sabendo, sei lá, uns 3, 4 dias antes de eu vir, só tinha comentado com um colega meu que trabalhava no mesmo setor de procuração, que eu sabia que ele não ia sair por aí espalhando para ninguém. E eu lembro até que nos últimos dias fizeram não lembro se foi almoço ou uma janta, acho que foi um almoço, um churrasco na casa desse amigo, era de despedida, e eu lembro que as meninas até brincavam, assim, me chamavam, a Patrícia foi traíra, porque eu realmente não tinha comentado nada com ninguém, gente. Mas é aquela coisa, quando você quer muito uma coisa, você
vai sair por aí espalhando para todo mundo. Até porque eu tinha um medo de que as coisas não dessem certo na hora de aprovar o passaporte para entrar no país. Eu tinha muito medo de voltar, de simplesmente chegasse lá na alfândega, sei lá como é que chama, e eles olhassem para minha cara e não fosse com a minha cara e falar e me negasse a entrada para o país. Então eu tinha esse medo. E aí lá ia ter que voltar eu, a Patricinha, com as mochilinhas na costa, de volta, né, pro Brasil. Então, por ter esse receio, realmente eu não contei nada para ninguém. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, nessa pressa de arrumar as coisas, de arrumar tudo, tipo assim, pra mim não foi nem pressa, foi super fácil. Eu nunca fui uma pessoa assim de apego emocional a objetos. Eu me desfiz de tudo que eu tinha, apesar de eu estar morando com a minha mãe, mas eu tinha o meu quarto, eu tinha o meu colchão, que era super novo, eu tinha meu tablet, computador, eu tinha a minha moto, relógio bom de marca. Então, tudo que eu pude vender, eu vendi tudo nesses mercadinhos de desapego, aí, né, do Brasil, para poder ter algum dinheiro para poder vir para cá também, né? Então eu vendi tudo muito rápido. Eu vim para cá só com uma mochilinha de costa e uma malinha pequena que coubesse dentro do avião. Por medo de perder a mala grande, chegasse no aeroporto internacional, não ia nem saber ler as placas, não ia nem saber onde que estaria a esteira das malas. Então, para evitar pagar excesso de bagagem ou perder a minha mala, eu falei, vou só com isso aqui. Né, tava vindo para a Espanha, não falava espanhol, nem sequer entendia alguma coisa, pouquíssimo de inglês, porque por conta própria eu também já tinha estudado algo de inglês, mas enfim, né, tava vindo para a Espanha. Agora, um fato interessantíssimo, importantíssimo, gente, olha só o que aconteceu. Eu era uma pessoa que eu escrevia muito, gostava muito, muito, muito de escrever. Então, passei minha vida inteira escrevendo. Então, assim, o que eu escrevia? Fatos da minha vida, tudo sobre mim, tá? Era se eu tava sofrendo, se eu tava passando por um momento difícil, se eu tava apaixonadinha por alguém da minha adolescência, eu escrevia. Se aconteceu alguma coisa importante na minha vida, eu escrevia. Tava sempre escrevendo tudo. Acho que escrever era ali as minhas lágrimas, os meus choros. Eu escrevia e deixava lá, não ficava lendo, nem remoendo nada não, porque a maioria era só coisa triste mesmo. E aí, como eu escrevia muitos em diários, e os diários eram bonitos, eram de capa dura, as folhas tinham um cheiro muito bom, tinha cadeado, tinha chavezinha, dava para fechar o cadeado na lateral, e aí você não conseguia abrir. Aí, sempre acabava um e eu comprava mais. Mas assim, tipo, às vezes acabava o diário, e eu começava a escrever em folhas de papel, folhas de caderno, folhas soltas, colocava a data e escrevia. Quando eu tive essa oportunidade de vir para cá, eu pensei, gente, esses diários eu não vou poder levar, que eu tô já evitando levar excesso de peso nas bagagens, né? O que eu vou fazer? Deixar? Não vou deixar esse diário. Por quê? Vai que tem algum curioso, né? Já que o meu pensamento não vai ser de volta, eu não vou voltar aqui no Brasil, não. É só ida. E aí vai que algum curioso queira ler os diários, até porque a minha mãe já tinha até curiosidade de que tanto eu escrevia. E aí, que foi que eu fiz? Eu queimei todos os meus diários, uma pilha de diário. Mas naquela pressa ali, eu vi aquelas folhas soltas, eu falei, nossa, eu sei que é um passado, eu sei que o passado tá ficando para trás, eu tô indo pra minha nova vida, mas eu catei algumas folhas assim muito rápido, eu peguei assim umas 10, 15 folhas e coloquei na minha mochila e trouxe para cá comigo. O que aconteceu? Aconteceu que anos já depois, eu vivendo aqui, inclusive já estava até aqui nesse apartamento, eu achei essas benditas folhas. E aí, na pressa, assim, olhando, né, o que eu escrevi, eu penso, né, nossa, não sei se eu era dramática ou se realmente eu sofria aquele tanto, né? Sei lá, para alguém que tinha 18, 20 anos, era muita dor, sabe? E aí, eu achei uma folha em que eu tinha escrito que um dia eu ia vir morar na Espanha, sabe? Eu nem lembrava disso, gente. Eu liguei para a mãe e falei, mãe, a senhora não vai acreditar o que foi que eu escrevi. E a mãe falou assim, Patrícia, mas você, na sua adolescência, né,
você dizia que você ia morar na Espanha, você ia morar fora do Brasil. Eu falava, sério, eu nem lembro disso. Ela falava, é. Aí eu falei, pois, aqui é a folha que eu encontrei. E assim, gente, eu não escolhi a folha que eu trouxe. Enfim, foi essa folha veio no meio dessas outras. Eu tava até procurando ela aqui para mostrar assim de longe. Velha, né? Mas ela veio comigo. Então, assim, foi algo que eu planejei? Não foi. Não foi. O dia que eu escrevi isso, meu Deus do céu, eu tô falando aqui de 2002, 2003. Foi por aí. Ou menos, acho que até em 2000, sabe? Então, assim, aí eu vivi minha vida. Óbvio que eu não ficava pensando em ir para a Espanha, never, nunca, jamais. Aí, com os 20 anos eu casei, com 30 anos eu divorciei. E acho que com os 32, mais ou menos, foi que eu vim para cá. Entendeu? E assim, eu poderia contar muitas outras coisas, mas essa aqui vai ser a última, porque foi assim, essa é a picada, é a saideira. Que, como eu falei para vocês, eu recebi esse convite, essa oportunidade de vir para cá, tá? Tava vivendo a minha vida normal aí no Brasil. O que aconteceu? Eu vim para cá em março de 2016. Quando chegou final de ano, as festas de final de ano, eu tinha uma colega, uma amiga, que era lá do curso de pós-graduação de Libras. E ela falou, Patrícia, o pessoal do meu trabalho vai dar um jantar, um almoço, acho que era um jantar, e pode levar acompanhante. Tu não quer ir comigo nesse jantar? E eu lembro que eu fiquei até meio assim, nossa, eu não conheço ninguém, mas eu vou porque é minha amiga, né? Chegamos lá, era até um hotel, um jantar, né? Bonito, beleza, fui toda arrumada e tudo. E tinha assim, no fundo era uma foto bonita da Torre Eiffel. Era foto de Paris. Olha que bonito, não sei o que, a gente vamos fazer uma foto, eu e minha amiga, e fizemos uma foto. Vou ver se eu encontro essa foto para mostrar para vocês. E fizemos essa foto, beleza. Aí, tipo assim, acho que foi um mês ou 2 meses, mais ou menos, antes de vir pra cá também, a amiga da minha mãe estava festejando o aniversário era dela, e convidou a mãe. E a mãe falou, Patrícia, vamos, né, pro aniversário? E eu fui pro esse aniversário lá, da amiga da minha mãe. Ótimo, beleza. Qual que era a decoração? Paris, meu bem. A decoração era de Paris. As lembrancinhas eram a Torre Eiffel, pequenininha, tudo tinha um nome grande na mesa de Paris. E você acha que eu ficava assim, neurótica? Nossa, um dia eu vou para Paris. Gente, pelo amor de Deus. Não passava na minha cabeça. Eu estava vivendo a minha vida tranquila, normal. Comentei que eu estava insatisfeita, óbvio que eu estava insatisfeita. Se eu tivesse chance ali de vazar do Acre, eu já teria vazado, entendeu? Mas eu estava ali com a minha vida, entendeu? Construção, trabalho, estudo, ajudando a minha mãe no restaurante, etc e tal. Mas o que aconteceu? Em março, né, alguns meses depois, quando eu tive essa bênção maravilhosa, essa oportunidade de vir para a Espanha, em cima da hora, minha amiga falou assim, Patrícia, tu vai descer na França, que a gente vai passar um dia, aonde, meu bem? Adivinhe? Em Paris. A gente vai passar um dia em Paris e no dia seguinte a gente corre um trem, pega um trem, alguma coisa e vem para a Espanha. E aí eu passei um dia em Paris, sabe? Foi a primeira vez que eu escutei alguém me chamar Madame, porque lá é normal, é comum e eu me senti super elegante, Madame. E a gente passou ali um dia em Paris, eu conheci a Torre Eiffel, a gente caminhou pelas ruas e estava fazendo frio, foi um dia maravilhoso, um dia que eu falei assim, nossa, glórias, maravilhoso. E de lá a gente veio aqui para a Espanha, né? E já tem mais de 9 anos, já vai fazer acho que 10 anos, né? Em 2026 vai fazer 10 anos que eu tô aqui. E eu lembrando, já que eu decidi falar aqui no YouTube, abri esse canal recentemente, tô assim, deixando fluir, no sentido de não quero um roteiro, eu quero saber um tema e saber que eu vou conversar aqui com vocês, é mais mesmo para compartilhar a experiência, né? Se você acredita ou não em Deus, cada um tem a sua fé, eu respeito, mas assim, hoje eu acho que eu consigo interpretar algumas coisas, óbvio que eu reconheço a bênção de Deus, mas também eu consigo entender muitas coisas também nessa parte
da energia, sabe, da vibração. É claro que eu não fiquei pensando naquilo, até porque se eu tivesse neuróticazinha pensando em Espanha, em Paris, não ia acontecer, não iria acontecer. Por quê? Porque a base da manifestação não é você estar procurando, buscando, indo atrás, porque isso vai gerando preocupação, ansiedade. E sempre eu escutei as pessoas dizerem assim, o universo, você pede para o universo, você joga para o universo e acontece para você. Hoje eu entendo que não é assim um passo de mágica. Significa o seguinte, você, por mais que deseje, queira alguma coisa, você vai desapegar, você vai soltar daquilo, entendeu? Você não vai ficar atrás daquilo, porque tipo assim, o universo, ele na verdade nem dá, ele devolve para você o que você é. Então, se você primeiro desapega, deixa aquele sentimento de necessidade ir, porque não é porque você está necessitando que você vai receber, entendeu? Mas funciona mais ou menos assim. E com esse tipo de interpretação, também hoje eu já consigo mais blindar a minha mente, porque, que nem eu falei, eu tenho a minha fé, mas eu consigo equilibrar mais essa parte da minha fé, do meu relacionamento com Deus. Hoje eu consigo me entender melhor, né? Eu consigo me interpretar melhor, depois que eu passei também a entender, a compreender essa parte da energia, de proteger o meu campo, né, de energia. Por exemplo, quando eu conversava assim com as pessoas, chegava, sei lá, em casa muito me sentindo esgotada, né, muito cansada, já consigo entender que também cada pessoa tem uma energia diferente, entendeu? Então hoje eu já consigo entender bastante coisas. Eu tinha lido um livro que foi, por certo, foi o primeiro e único livro na minha vida que eu li, do começo ao fim. Tu és o Inevitável, da Maite Issa, uma autora. Ela é francesa, mas ela, tipo, considerada como espanhola porque acho que ela mora em Madrid ou Barcelona, enfim, e também nos comunica muito bem em espanhol. E aí, esse livro, que foi o primeiro na minha vida, em toda a minha vida, que eu li, que eu nunca li um livro todinho antes. Não, nunca. Nem época de faculdade, nem nada. Na faculdade, sei lá, eu nem gostava de estudar, eu colava. Eu tinha uma amiga que se chamava Silmara, ela que me ajudava a passar lá nas provas. E aí esse livro eu li ele todinho, e ele é maravilhoso, assim, nesse sentido de energia, de você atrair o que você deseja. Ele ensina bastante isso, de você manifestar a vida dos seus sonhos. Inclusive, eu só comprei porque eu estava no shopping com esse meu amigo, que eu moro com ele, a gente passeando no shopping, e eu vi aquela capa linda, uma capa rosa, com as letras douradas, e aí tava assim, teu êxito é inevitável, manifesta a vida que você deseja, não sei o quê. Eu, quê? Manifesta a vida que você deseja? Quero ver se isso vai funcionar mesmo, quero ver se isso é real comigo. Me despertou bastante curiosidade. E a minha opinião é que o livro é maravilhoso. E assim, eu não estava muito familiarizada com a palavra manifestar, entendeu? Eu, como tinha passado a minha vida inteira no Brasil congregando e frequentando igreja, não sei o quê, eu só escutava essa palavra manifestação nas igrejas. E quando escutava, estava sempre vinculado, atrelado a algo muito negativo, a algo maligno. Manifesta. Era até então, até aí que eu conhecia essa palavra manifestar. Agora, em 2025, pode ser que já seja mais comum, mais normal. Se referir à palavra para um lado positivo. Então, assim, aí estava assim, manifesta a vida que você deseja, sabe, assim, e aí manifesta não sei o quê, manifesta não sei o quê, tudo atrelado para o lado bom. Então, para mim, até começar a entender essa parte de eu manifestar as coisas boas na minha vida, nossa, eu tive que desconstruir muita crença, muita religiosidade errada da minha cabeça. Primeiro, eu desconstruí tudo isso para poder eu conseguir assimilar, entender e aceitar nova informação, sabe? Muita coisa eu poderia contar de bênçãos também, mas também de manifestações do meu dia a dia, sabe? Fruto desse conhecimento que eu, claro, ainda estou no meu processo de construção de vida, de, sei lá, de construir minhas coisas, de ter minhas coisas, mas que bom que eu consegui abrir um pouco a minha mente para esse lado, para esse tipo de entendimento.
Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tô vendo que já vai dar quase meia hora que eu tô aqui falando. Eu queria ter compartilhado essa experiência com você. Não sei de que maneira que você pode interpretar. Me comenta aqui nos comentários que eu vou ler para você, que eu vou ler os seus comentários. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.